Boa noite a todos. Eu sou Edmar Rodrigues, né? Sou discente da UEMA, né? Universidade Estadual do Maranhão, e estou cursando, né? Estou fazendo o curso superior de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E este vídeo é para obtenção da nota 1, né? Da disciplina Administração de Sistemas Abertos e Fechados. Então, o professor nos propôs aí nessa atividade para fazer um pequeno laboratório virtual, né, com um servidor Linux, instalar ele, né, e fazer uma distribuição Linux, no caso servidor, né, então e, né, fazer uns passos, né, elaborar algumas tarefas, né, realizar algumas tarefas básicas, né, da administração utilizando o terminal, né, e geralmente esses servidores, né, Linux, eles não têm uma interface gráfica, trabalham realmente mais com comandos, né, CLI, no caso, no terminal. Então vamos lá. Vou mostrar agora aqui a nossa máquina virtual, né, que é o programa VirtualBox. Baixei o Ubuntu Server, tá aqui no caso, né, 4 megas de sistema, né, uma memória principal, a memória de vídeo 60 MB, deu para rodar bem, né? Então vamos lá, vamos iniciar logo ele aqui, iniciar a nossa máquina virtual. E após isso a gente vai fazer alguns comandos, né, que foi proposto pelo professor aí na atividade. Vamos ver. Ele está iniciando aqui. Quando a gente fez a instalação, criou um usuário, né, para poder logar. Certo, aqui. Então vamos lá. O nosso usuário é PC Linux. Colocamos a senha, vai iniciar. Pronto, já iniciou, né, entrou no... Vamos dar logo um comando aqui de limpeza do terminal para ficar melhor, né? E aí vamos começar com o pwd, né, que é um comando que mostra o diretório atual, né? Diretório home, né, PC Linux. E existem algumas variações, como o pw-l, que mostra o caminho lógico, e o pw-p, que ele vai mostrar o caminho físico, né? Após isso a gente vai passar para o comando ls, né? E ele também tem algumas variações, né? ls-a, ele vai mostrar todos os diretórios e arquivos, tanto visíveis quanto os ocultos, né? Esses que tem o ponto geralmente são os ocultos. A gente deu um ls, não apareceu nada porque não foi criado ainda nenhum diretório, né, ou nenhum arquivo. Então nós vamos aproveitar e criar, né, mkdir, né, vamos criar um diretório. Vou botar aqui como doc1. Se eu quiser criar 2, 3 ou mais, eu posso só doc2, né, continuar, doc3, né? Então, se a gente der agora um ls, vai aparecer aí, né? Se a gente quiser criar um arquivo, né? O comando é touch, né? Vamos criar um arquivo de texto, né? txt no caso é melhor. Então eu vou botar um arquivo teste.txt, né? Vamos criar também um outro arquivo teste1.txt, né? Vamos dar agora um ls, né? Então está demonstrando aí. Nós temos 3 diretórios, né? doc1, doc2 e doc3, e temos 2 arquivos, né? Se a gente der um ls menos lh, ele vai listar, né, tudo isso. O ls é justamente para listar os arquivos e diretórios, né, eu não falei no começo. E aí ele vai lhe dar
vai mostrar, né, listar os arquivos e diretórios, né, com as permissões, quem que é o dono, né, o tamanho dele e a última modificação, né, a data da última modificação. Então vamos passar para o próximo, né? Se a gente quisesse também excluir, né, também tem um outro comando, que é o comando rm, né? Rm para excluir um arquivo. Rm, vamos lá fazer um rm, vamos excluir o arquivo teste1, né, .txt. Agora a gente dá um lslh e vamos ver que só está o teste, né, o arquivo teste. Vamos excluir o diretório, né? Vamos excluir, tem 3 diretórios, né? A gente vai excluir então o diretório, vamos rm dir, né? No caso é o doc, vamos excluir o doc3, né? Vamos dar um lsh agora, um lslh menos lh, então foi aí excluído, né, o doc3. Então tem 2 diretórios agora e um arquivo. Vamos passar então para o próximo que foi proposto, que é vou dar logo um clear aqui só para limpar, né? Pronto. E agora vamos falar sobre o who and I, né? Que é um comando, né, que ele vai exibir o usuário atual que está ativo, né, o PC Linux, né? Para questão de curiosidade, né? Who and I é justamente quem sou eu, né, em inglês. Então quem sou eu, ou seja, o usuário que está ativo no momento. A gente pode também criar, né, outros usuários, né? Se a gente, na verdade, o pessoal está atropelando, né? O outro passo que vai ser feito. Mas vamos passar então para o que foi proposto na sequência, né? Que é o ps ou top. O ps, o comando ps, ele vai tirar um print ali do momento que a gente pede o comando dos processos, né, do sistema, né, processo D. Então, e o top ele é diferente. O ps ele dá um print ali estático, né, na hora. Já o top não, o top ele te dá dinamicamente, vai mostrar todos os processos, né? E é um comando que é muito importante, né? Se a gente der um top aqui, ele vai mostrar os processos e ele vai atualizar automaticamente, né? Dinamicamente à medida que é usado o sistema. Vai dar lá a porcentagem de memória, né? De CPU que está sendo usado, né? Então vou dar agora um Ctrl C aqui só para parar e vou limpar novamente, né? Certo, então o próximo passo que ele pede é justamente criar usuários, né? Vamos ver logo a quantidade de usuário que a gente tem um comando chamado cat etc, né? Pes wd pessold, né? Então ele vai mostrar, né? Aqui, deixa eu só isso, pronto. Então aqui ele vai mostrar o meu usuário, né? Só tem esse PC Linux, né? Então no caso a gente vai criar um usuário, né? Para se criar um usuário, add user, né? E cria um novo usuário. Vou botar o usuário edmnet, né? E aí ele deu esse erro aqui, por quê? Porque esse usuário, né, PC Linux, ele não tem privilégio, né, administrativo, privilégio total. Então ele não pode criar. Então para isso a gente usa o sudo, que é como se fosse um usuário, né, para determinar que tem privilégio total no caso. Então vamos dar um sudo add user, né, edmnet, que é o usuário que eu quero criar.
Aí sim ele pede a senha, né? E aí pede para a gente criar uma senha também para esse usuário, né? Pede para repetir essa senha que a gente colocou, né? Pede o nome completo, se quiser colocar, vou botar aqui Edmar Neto ou Edmar Rodrigues, né? O número, aqui a gente pode só ir dando enter, sem precisar botar essas informações, e ele pergunta se as informações estão corretas, sim ou não, sim, né? Yes, né? Ok, então vou dar um clear aqui, vamos dar um cache novamente nos usuários, e aí a gente vai ver, ó, que foi criado, tem o PC Linux e foi criado o EDM Neto, né? Então a gente cumpriu mais um passo, né? No caso, criar usuários, que ele disse, e também agora vamos alterar as permissões. Se a gente der um ls, né, menos lh, a gente vê que tem, né, uns arquivos e diretórios. Vamos mexer aqui nos privilégios, então, né, as permissões dele, né, do privilégio, as permissões do arquivo, né, do teste. Então, para a gente mexer nas permissões, né, tem um comando chamado chmod, né, chmod, né, e aí a gente põe a quantidade, no caso a gente usa para alterar, a gente pode usar duas maneiras. Uma maneira que é mais usada é no modo octal, né, onde a gente põe a numeração de, no caso eu vou dar privilégio total, então vou botar 777, né, para teste.txt, né? O que vem a ser esse 777, né? Esse 777 nas permissões, ela é a permissão de leitura, escrita ou execução, né? No caso, leitura para visualizar, escrita modificar e execução acessar diretórios. Então, para cada letra dessa R, né, leitura, escrita, tem uma numeração octal, né? No caso, o R, que é de leitura, ele é equivalente a 4, né? O W é equivalente a 2 e o X, né, de execução é equivalente a 1. Então, quando eu somo os 3, né, 4 com 2, 6, com mais um 7, então o primeiro 7 aqui é dizendo que tem permissão total para o dono, né? Então o segundo 7 é para os grupos e o terceiro 7 é para outros usuários, né? Então são 777, então, ou seja, todos os usuários, tanto o dono, os grupos e os outros, têm permissão total para acessar esse, modificar e fazer o que quiser com esse arquivo teste.txt, né? Então a gente viu aqui, né, vamos ver já, a gente está vendo aqui que esse teste tem RW, né, RW e R, no caso aqui, o RW seria 6, né, 6 e só 4 aqui no código, então seria 6, 6, 4 a numeração que estava, né. Então a gente vai dar um SL, um LS, né, menos LH, e a gente viu que modificou a permissão aqui desse arquivo, né, RWX, RWX e RWX, ou seja, 7, 7, 7, né. Aqui são os diretórios, aqui tem um Dzinho que é para dizer que é diretório, ele também marca a cor diferente, né? Então ficaria D, né, que é diretório, e também permissão aqui, RWX, RWX e só RX, né, para outros usuários, né? Dessa forma, então, a gente concluiu, né? Vou dar um clear novamente, concluiu a atividade, né, que foi proposta. Obrigado a todos aí pela atenção. Vou desligar agora a máquina virtual.